Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos no 12º vídeo, 12ª lição, onde nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Hoje nós vamos estudar Jesus, autor e consumador da fé, né? Um verso bastante conhecido. Bom, pessoal, neste vídeo nós teremos aqui na linha do rodapé com o Marcos André, na ponta da linha com o Alexandre, com o Ricardo, também as perguntas para discussão com o Marcos André e aquela ponte literária que todo vídeo está sendo trazido aqui pelo Ricardo, né, nas entrelinhas. E hoje nós vamos trazer aqui o livro O Velho e o Mar. Um livro do autor americano, né, Ernest Hemingway, de 1952, um livro que foi escrito quando ele estava em Cuba ainda, né, ele era um jornalista, um correspondente internacional aí, e vocês vão ver a ponte que o Ricardo vai trazer entre o velho e o mar e Jesus, o autor e consumador da fé. Espero que vocês continuem curtindo, compartilhando, comentando. E claro, se você não é inscrito nesse canal, está chegando agora, nós temos aqui alguns, né, recém-chegados à família Entre Linhas, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, está assistindo esse vídeo e gostado, se inscreva, é muito legal para você receber aí as notificações. E também, pessoal, não se esqueça, você que está chegando aqui, ó, na descrição desse desse vídeo, nós temos aqui vários links, né, para você participar dos grupos do WhatsApp, Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, onde há uma troca assim de materiais, de lição, de livros e de ideias. Família Entre Linhas Admin, onde só nós postamos assim basicamente o link avisando vocês da lição, e Família Entre Linhas RP, que é Religião e Política, que é onde há um grupo de discussão. Foi um experimento aí que o Ricardo fez para o mestrado dele e que ainda está aberto aí, pessoal, discutir religião e política e se degladiarem, tá? Então tem um estômago firme para participar desse grupo, mas está aí o link para você participar, beleza, pessoal? Então, antes de nós entrarmos nos comentários aqui, nos estreitarmos esse laço, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós conhecermos um pouco mais sobre os nossos inscritos, né? Nos comunicarmos aqui através dos comentários. Temos vários aqui, eu comentei primeiramente, né? Falando, o irmão João Cavaco ainda não comentou. Abraço para todos que curtem o conteúdo do canal, que Deus continue nos animando aí nesse ministério. Mas o irmão Cavaco também tem outros fãs no bom sentido, que admira, né, o trabalho dele e as reflexões que ele traz aqui. O irmão do perfil Xiaomi 5, Note 5, cadê você, irmão João Cavaco? Abraço para o Marcos André, o Marcos André já respondeu. O Ézio Antônio de Amorim, boa tarde, estamos juntos. E o irmão João Cavaco está aqui, firme e forte, e ele coloca assim: louvado seja Deus pela exposição. Solicitava as vossas orações, para que Deus ajude o povo da Ucrânia, mais especificamente os nossos irmãos na fé, em que todos estão a sofrer, e faça descer a sua sabedoria sobre os russos, pelo mal que estão a provocar, para que parem e mudem em relação ao que estão a fazer. Esse então é um pedido, né, uma súplica de oração aí do nosso irmão João Cavaco, lá da peregrino da IASE de Lisboa, lá em Portugal, na União Europeia, e pedindo oração por toda essa região, né? A Igreja Adventista está aí mundialmente unida, né, em oração durante esse período, pois nós sabemos que muitas coisas ruins vão acontecer, mas é nosso dever, sim, interceder e não ficar clamando, né, por mais desgraça em cima aí desse mundo. Adilson Dias, boa tarde, pessoal do Entre Linhas, feliz sábado, Deus abençoe este ministério. Abraços para todos que participam deste canal. Lá da IAS de Jardim Emília, Jacareí, São Paulo. Que legal. Irmão Adilson Dias, obrigado pelo seu comentário. E se possível, sempre coloque, né, da igreja, até a gente decorar aqui. Um abraço pessoal aí da igreja de Jardim Emília, em Jacareí, São Paulo. Joivaldo Santos, outro irmão querido que tem sempre comentado conosco. Boa tarde, irmão. Lição 10. A lição 10, né? E a lição 10, creio eu, que é o trocadilho que ele quer fazer. Vocês são nota 10 para a glória de Deus. Obrigado, Joivaldo Santos. Lição forte da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos. Deus seja louvado pelo excelente trabalho realizado por vocês todos. Muito obrigado. Muito importante, né, para a nossa edificação espiritual, e parabéns. Malu Escapim, feliz semana com a graça de Deus. Samuel Ribeiro de Almeida, boa tarde. Que bom que encontrei esse suporte e que o Espírito Santo me dê sabedoria para melhor entender a sua palavra. Muito obrigado e que Deus continue vos abençoando e a nós também.
E aí ele coloca da Stade ou Stade em Alemanha. Nós morávamos em Maringá, na IASD Central e também no Horto, em Iguaçu. Que legal, então, nosso amigo Samuel Ribeiro, que está lá na Alemanha, aí pertinho aí do conflito, né, irmão Samuel? Que nós possamos nos unir em oração. E ele encontrou o canal, que legal. E era aqui de Maringá, eu também sou de Maringá, e encontrou o canal aí na Alemanha. Um abraço aí para os irmãos aí da Alemanha. A irmã Helena Saraiva, outra querida aqui do canal, que banquete! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela vida de vocês, meninos amados. Feliz semana, fui até o segundo Marcos. Edilza Nascimento, curtido e compartilhado, boa semana a todos. Evilásio Krieger, obrigado pela explicação e comentário do estudo das lições apresentadas a cada semana, e nós agradecemos, Evilásio, pelo seu carinho em comentar aqui, porque esse comentário ajuda a promover o conteúdo dentro da plataforma e a divulgar aí na Alemanha, em Portugal, onde vocês estão assistindo, a ferramenta divulga automaticamente esse conteúdo para os seus amigos aí próximos de você. Então, muito obrigado por comentar. Anitta de Souza também comenta que maravilhosas explicações da lição, obrigada. Somente hoje descobri. Deus abençoe. Anitta de Souza, outra pessoa descobrindo aí o Entre Linhas. Tá vendo? Com certeza descobriu porque alguém, né, perto da Anitta assiste, comenta, curte, e aí o YouTube vai sugerindo aí para a Anitta Souza também participar aí da família Entre Linhas. Marinalva Ferreira, oi gente, boa semana para todos, que possamos desfrutar desta bela lição que nos ensina maravilhas do santuário. Beijinhos para todos de Astúrias, Espanha. Isso mesmo, irmã Marinalva Ferreira, não esqueça de colocar aí sempre Astúrias, Espanha, que vai que a gente esquece, né? E a Sandra Bittar também nos comentários das entrelinhas. Olá a todos, agradeço primeiramente a Deus e a vocês também pelo empenho e investimento em todos nós da família Entrelinhas. Vocês são responsáveis por estreitarmos relacionamento com Jesus. Amém. Que bom. A cada lição, muito mais que conhecimento. A forma como vocês desenvolvem o conteúdo nos faz vislumbrar novos conhecimentos. Muito bom. Nessa lição vemos Jesus, o verdadeiro sacerdote do santuário celestial. Que linda promessa quando Jesus afirma que ao solicitarmos ao Pai em seu nome, seremos atendidos pelo Pai. Outro momento espetacular é a ascensão de Cristo, que marca a inauguração da nova aliança. A descrição do significado de cada festa hebraica nas Escrituras, Deus nos apresenta com incrível precisão o ministério de Jesus. Hashtag fui até o segundo Marcos, grande abraço. E ela coloca aqui, né, um PS. Lúcio, obrigado pelo comentário, acrescentou mais um detalhe sobre o Evangelho de João, muito legal. É isso aí, Sandra Bittar, muito obrigado por sempre, toda semana, né, também comentar e fazer parte aí da família Entre Linhas e transmitir sempre o carinho aí com suas palavras semanalmente. Valmir Júnior, muito bom, recomendo. Isso aí, Valmir, obrigado aí pela recomendação e com certeza, sem querer, você está recomendando o conteúdo aí para os seus amigos através da plataforma. Pessoal, muito obrigado pelo comentário, obrigado a todos os irmãos aí que estão chegando no canal, que estão descobrindo Entre Linhas. Como a Helena fala, né, é um banquete, espero que vocês gostem desse banquete, espero que vocês escolham também o prato que mais agrada a vocês, que vocês entendem, que vocês gostem de degustá-lo. Nós vamos ter então aqui agora na ponta da linha com o Ricardo, teremos as entrelinhas com o Ricardo e na ponta da linha com o Alexandre. Mas antes, né, eu tenho que chamar o nosso amigo aqui, deixa eu colocar ele aqui na tela, o nosso amigo Marcos André. Ele vai trazer então para nós na linha do rodapé. E na linha do rodapé ele vai trazer aqui aquelas perguntas de reflexões a cada dia que o autor da lição apresenta. Então, companheirão, irmãozão, Marcos, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui reunido com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus nessa nossa grande classe bíblica, nesse canal que tem sido utilizado como instrumento para levar um pouco daquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus até você, para que você também possa sentir o interesse de se aprofundar, de buscar as entrelinhas, de estudar a Palavra de Deus mais profundamente. Como fazemos semanalmente, vamos orar e pedir a orientação de Deus através do seu Santo Espírito. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos supra todas as necessidades, para que assim, Senhor, a Tua Palavra verdadeiramente faça sentido para a nossa vida, para que ela possa, então, ser usada como testemunho para outras pessoas.
Pedimos também que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha, para que o estudo de hoje seja aplicado individualmente de acordo com as necessidades de cada um. Te pedimos que também o Senhor possa suprir as nossas outras necessidades, se é a necessidade de saúde, de uma porta de emprego, que o Senhor também possa providenciar, porque o Senhor é o dono de tudo, o dono da prata e do ouro e o dono das providências que nós necessitamos. Te pedimos especialmente pelas nossas necessidades espirituais, para que o Senhor continue suprindo cada uma delas através de Jesus, para que naquele dia possamos estar firmes na presença do nosso Salvador, para morarmos eternamente com o Senhor. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Muito bem, amigos, nessa semana nós vamos estudar Jesus como o autor e consumador da nossa fé. E os capítulos 11 e 12, especialmente o capítulo 11, apresenta o que ele chama de uma imensa nuvem de testemunhas do passado, e depois apresenta Jesus como o consumador de tudo isso. Nós já falamos aqui várias vezes no canal sobre o fato de cada personagem da Bíblia ele é um rascunho de algum aspecto do ministério de Jesus. E Jesus, então, quando ele vem para completar isso tudo. Ele é o plerós, ele completa, então, toda a história bíblica. Então, a história de Abraão, ele representa um aspecto do ministério de Jesus. Jesus vem para cumprir. A história de Moisés, a história de José, a história de Davi, todas as histórias, elas são representações imperfeitas da obra que Jesus vem aperfeiçoar, vem realizar em favor de cada um de nós. E é sobre isso que a lição vem falando essa semana. Jesus como o consumador de tudo isso, como o autor e consumador de tudo isso. Na parte de domingo, o autor fala sobre um convite da palavra de Deus, para não retrocedermos, para não desanimarmos, para continuarmos firmes. E ele fala da importância da continuidade, da perseverança na vida cristã. O texto diz que se alguém retroceder ou se alguém desistir ao longo do caminho, ele não terá parte. O texto diz: a minha alma não terá prazer nele. Então o autor ele fala aqui sobre a importância das testemunhas, da nuvem de testemunha do passado e também da nossa própria vida de maneira individual. Nós podemos ver a mão de Deus conduzindo a nossa vida, e isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. Inclusive lá na parte de sexta-feira, que apresenta aquele resumo, tem uma frase aqui que diz assim: Deus nunca pede que creamos sem nos dar suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Então, sempre que Deus nos pede uma prova, Ele faz com que nós possamos olhar para o passado e ver que Ele tem cuidado de nós. Aí a pergunta que fica aqui é: por que é importante reconhecer que a nossa fé resulta da fidelidade divina e dela se alimenta? Como confiar mais na fidelidade de Deus para conosco e em suas promessas para nós? Como que nós vamos confiar? É olhando para as histórias do passado, vendo como que Deus cuidou da nossa própria vida no passado, como que cuidou da história da humanidade para que nós hoje estivéssemos aqui com o conhecimento que nós temos. Nós somos como a ponta do iceberg e tudo abaixo de nós é a base sobre a qual nós estamos depositados. Então Deus ele tem feito com que todas as coisas acontecessem para que hoje nós estivéssemos aqui nessa corrida, segurando a tocha, prontos a passar à frente até que Jesus Cristo finalmente volte. Na parte de segunda-feira fala sobre o sacrifício que Abraão foi convidado a fazer do seu próprio filho. Então o seu filho era a sua única esperança de ver a sua prole, de ver a sua descendência. E o autor ele fala que, o livro de Hebreus fala que Abraão ele teve fé de que Deus poderia ressuscitar Isaac, Mas o autor nos lembra que não havia ressurreição até então, ninguém havia ressuscitado até então. No entanto, Abraão ele teve um testemunho a respeito do que Deus seria capaz de fazer. O livro de Hebreus diz que Sara era estéril e Abraão estava já com o corpo amortecido, e você pode interpretar aí esse corpo amortecido de várias formas. O autor fala aqui a respeito da possibilidade dele já estar próximo da morte, mas eu creio mais que seria o fato de que ele já não tinha mais virilidade para
ter um filho, né? Aí, pelo modo como Deus tinha guiado a vida de Abraão no passado, né, ele viu uma sugestão do que ele poderia fazer no futuro. E aí o autor pergunta o seguinte: medite sobre como Deus conduziu a sua vida no passado. Esse exercício é importante para manter a sua fé e confiança nele. Então, quando eu olho para o quanto ainda preciso melhorar para que eu possa me tornar um verdadeiro cristão, eu fico desanimado. Mas também quando eu olho para o passado e vejo quem eu era e como Deus me trouxe até aqui, isso me dá ânimo. Então eu creio que se Deus ele conduziu, ele conseguiu mudar a minha vida e fazer as transformações que eu sofri até aqui, ele pode também fazer as transformações finais para que finalmente eu possa herdar a vida eterna em Cristo Jesus quando ele voltar. Então é muito importante que a nossa própria história, não só a história dos patriarcas, mas que a nossa própria história seja um testemunho de fé para nós mesmos e para outros. Na parte de terça-feira, fala que Moisés ele escolheu o caminho difícil. Ele poderia ser considerado filho de Faraó, ele poderia ser considerado ali herdeiro do reino, mas ele preferiu ir para o deserto, ele preferiu buscar conduzir o povo, um bando de escravos rebeldes que estava sendo libertado, e então ele escolheu aquilo que ele não escolheu o caminho que era mais conveniente a ele. E aí isso serviu como um testemunho, na pregação aqui do apóstolo Paulo em Hebreus, serviu como um testemunho sobre aqueles que estavam precisando abandonar seus empregos, abandonar o seu comércio, abandonar o seu estilo de vida para um novo estilo de vida com Deus. Aí o autor pergunta: quais são algumas das lutas que você enfrentou por causa da sua fé? De que você teve que desistir? Porque a recompensa vale a pena, mesmo que não possamos vê-la agora. O livro de Hebreus ele fala que nós temos um objetivo que é alcançar a reta final. Ele faz uma comparação com as corridas que aconteciam no passado, e essas corridas só uma pessoa levava a medalha. Era uma medalha que era apenas uma coroa de mato, uma coroa que murcharia e em pouco tempo não serviria para absolutamente mais nada. Enquanto que nós, todos que correm, mesmo que cheguemos em último lugar, nós receberemos a coroa para a vida eterna. E na parte de quarta-feira, ele fala sobre Raabe, fala sobre uma prostituta, pagã de uma outra nação que mal conheceu, ela não experimentou pessoalmente os milagres de Deus, mas ela apenas ouviu falar de tudo aquilo que estava acontecendo, como se fosse uma espécie de uma lenda, uma história sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo através do seu povo. E depois de falar de Raabe, ele vinha num padrão, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então todos esses homens que viveram pela fé, depois de falar sobre Raabe, ele muda o padrão e faz uma pergunta: que mais eu direi? Ou seja, se Raabe conseguiu, uma pessoa das mais improváveis, por que nós não vamos conseguir? Porque nós temos que temer a obra de Deus em nosso favor? Por que nós temos que temer aquilo? Por que nós temos que duvidar daquilo que Deus quer realizar através de nós? Embora não tenhamos visto nada disso acontecer, as coisas lá do passado, a criação, a crucifixão de Jesus e coisas assim, porque temos bons motivos para crer. Primeiramente, nós temos o próprio testemunho da palavra, das vidas que são transformadas pela palavra, e temos o testemunho da nossa própria vida, das transformações que nós já experimentamos em nós mesmos. E na parte de quinta-feira, o autor fala sobre Jesus como consumador da nossa fé. Ele abandonou a alegria que era proposta a ele, para viver as nossas dores, para viver aqui nessa terra como um homem de dores. E isso então me faz pensar que se Jesus Cristo abandonou a glória do céu para vir até aqui, por que eu também não poderia abandonar algumas coisas para viver para Cristo? Se Jesus Cristo abandonou a glória do céu para morrer, para ser chicoteado, para ser maltratado em meu lugar, o que mais ele não faria para me salvar? Então sempre que nós nos entregamos nas mãos de Cristo, Ele está disposto a nos salvar, a fazer tudo o que for necessário para nos salvar, para fazer as transformações que nós necessitamos para que possamos herdar a vida eterna. Cristo, Ele tem tanto interesse em nos salvar como um pai
tem de salvar o seu filho de uma doença, salvar o seu filho da morte. Que Deus nos abençoe e que possamos confirmar a cada dia pela fé todas as promessas que o Senhor nos fez. Eu termino aqui a minha participação, você vai agora para Campo Mourão e no final nós voltamos para tratar do estudo adicional de sexta-feira e daquelas perguntinhas que ficam lá no final. Bom estudo e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, obrigado pelo Na Linha do Rodapé e também obrigado porque você sempre tem mandado material com antecedência, dá para editar, dá para acrescentar aí, compor aí esse banquete, beleza? Bom, agora sim, pessoal, então eu chamo aqui o Ricardo, ele vai começar aqui na ponta da linha de sábado, de domingo e de segunda e depois as entrelinhas e depois o Alexandre. Então chega aí, Ricardo, agora é a sua vez. Vem aí. Vamos lá, pessoal, lição número 11, Jesus, o autor e o consumador da fé. Nós vamos falar, obviamente, sobre emuná na lição dessa semana. Falamos muito isso daqui, mas vamos primeiramente para o verso áureo, o verso principal, o verso para memorizar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos, religiosamente falando, a palavra hebraica mais propícia para se utilizar para fé é emuná. Inclusive, indícios são fortes em razão de todos os elementos que compõem esta palavra na língua hebraica, de que o livro de Hebreus está se referindo a este tipo de fé, uma vez que nós percebemos em vários momentos o link com Abacuque, e lá se utiliza essa expressão, emuná, e também a passagem da Torá que se refere a Abraão, cuja palavra que nós encontramos lá vem da mesma raiz de emuná. Mas existem outras. Uma, por exemplo, é bit-ha, que é fé no sentido de confiança, segurança ou garantia. Mas por esses elementos das traduções, acreditamos que não é esta fé que nós encontramos no livro de Hebreus. A próxima seria Torelá, seria fé no sentido de esperança. E a última é Dat, que é fé no sentido de credo. Qual é a sua fé? Qual é o seu credo? Qual é a sua religião? Qual é o seu édito, porque também pode significar édito ou decreto. Eu vou deixar para trazer a tradução de todos os elementos que compõem essa palavra emuná no próximo dia da semana. Vamos provavelmente entrar no sábado. O autor da lição vai falar que nos capítulos 11 e 12 provavelmente sejam os mais queridos em razão da metáfora que é trazida no livro de Hebreus, desta carta, escrita por muitos, acreditam, pelo apóstolo Paulo. Eles descrevem a vida cristã como uma corrida. Uma corrida, e aqueles que permanecerem fiéis nesta corrida, nesta caminhada, mantiverem uma constância, essas pessoas receberão a recompensa. Também fala o seguinte, gente, que também descreve o drama da redenção como uma corrida que as pessoas da fé do passado, elas perseveraram, apesar de todo aquele sofrimento, mas ainda não receberam recompensa. Mas como assim ainda não receberam a recompensa? Não receberam a recompensa final
porque existe, obviamente, uma recompensa derivada da própria jornada, da própria corrida. Mas não receberam porque a corrida ainda não terminou. E segundo este pensamento trazido pelo autor, essa ilustração trazida pelo autor, nós também fazemos parte da corrida, desta corrida, e estamos, obviamente, na reta final. Corremos a última parte da corrida. E Jesus está sentado, aguardando na linha de chegada. Ele que é o precursor, que nos abre caminho. No último parágrafo é o seguinte, gente. Hebreus 11 explica que a fé é confiança nas promessas divinas, mesmo que ainda não possamos vê-la. Então essa lição explora, gente, o que é a fé e como esta pode ser obtida por meio de exemplos do passado, no caso a Torá, enquanto instrução. Vai se falar muito sobre Abraão, nós temos alguns exemplos na lista de heróis da fé, nós vamos olhar esses heróis da fé um por um mais adiante. O seguinte fala o seguinte, mas de maneira especial e central por meio de Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. E agora, finalmente, chegamos no domingo e nós vamos entender um pouquinho, porque depois nós vamos ler Hebreus 10, 35 e 39. O justo viverá pela fé. Vamos entender um pouquinho todos os elementos que compõem essa fé no sentido bíblico. Emuná, gente, é fé e pode trazer também uma conotação de crença. Então pode ser uma fé enquanto crença, convicção? Pode, mas não é só isso. Também significa firmeza. Então vamos pensar na corrida. A pessoa está numa corrida, ela tem uma convicção, ela tem uma crença de que ela vai desempenhar uma jornada, vai chegar até o final dessa jornada e receberá uma recompensa. Então, fé no sentido de crença, de certeza de coisas que ainda não aconteceram, como fala o livro de Hebreus. Segundo elemento, firmeza. Nessa corrida, emuná, se mantém firme nesta jornada, nessa trajetória. Constância. Então, com passos constantes que te possibilitem chegar até a reta final. Então, constância. Fidelidade, lealdade, segurança. Função, cargo, honestidade e verdade. São todos esses os elementos da emuná. Então nós vamos ler lá Hebreus 35, 39, o que Deus nos diz neste verso. Diz o seguinte, Hebreus 10, 35. Portanto, não rejeiteis a vossa confiança. A palavra grega aqui, gente, é parresia e significa ousadia ou liberdade. Então nós podemos traduzir isso por não rejeiteis a vossa liberdade. Liberdade, obviamente, dada, possibilitada pelo sacrifício de Cristo, que tem grande remuneração de galardão. Porque necessitais de paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E nós vamos entender hoje, gente, que nós fazemos a vontade de Deus, cumprimos a lei na própria emuná,
na própria fé. Não há outra possibilidade de cumprir essa lei corretamente se não for na emuná, nela. Nós vamos entender isso hoje. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela emuná, viverá pela fé, viverá por sua fé, por sua crença, por sua fidelidade, por sua lealdade, por sua constância, por sua segurança, pelo cargo ao qual você foi chamado nesse ministério, pela função a qual você desempenha nesse ministério. Porém, o que se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós somos daqueles que se retiram para nós, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, senão daqueles que creem para a conservação da alma, ou que creem para o ganho da alma. Na ponta da linha, gente, o autor da lição vai falar um pouquinho daquilo que diz o Apocalipse, a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a emuná em Jesus. Eu não gosto muito de se utilizar a fé, gente, que se banalizou o conceito de fé. Houve uma deformação quando foi traduzido para outros idiomas, porque ela carrega muito mais do que uma pura e simples convicção forte. Não é apenas isso. Então, a perseverança é uma característica do povo de Deus no tempo do fim, o qual não serão capazes de receber esta promessa sem essa perseverança. Veja bem, gente, o elemento na ponta da língua para perseverar, porém, os crentes precisam conservar a fé. Vamos começar a entender um pouquinho, até para adiantar um pouquinho, para ficar mais fácil. Gente, no princípio há um conflito, nós vemos no Bereshit um conflito, etc. Mas a solução para esse conflito, nós já vemos lá no Bereshit, alguns elementos. Depois no Shemot, no livro de Êxodo, há os nomes. Yahweh, que significa eu serei o que eu serei, ou seja, o Eterno se fará algo, se fará carne para nos salvar. E os filhos de Deus, no caso simbolizado pelos filhos de Jacó, filhos de Israel, e Acharel, retos com Deus, cada nome tem um significado. Nós temos lá Judá, que foi aquele que se ofereceu, cada um fazendo de forma pálida aquilo que Cristo iria fazer por completo. Cada um fazendo de forma limitada e nos dando uma instrução. Só que no Vaikra é o chamado. Nós recebemos um chamado, mas esse chamado é para o quê? Esse chamado é para a nossa emuná. Então você é chamado para a fé em Cristo. Você é chamado para a emuná em Cristo. Só que lembrando que esta emuná, ela é mais do que uma crença. É um cargo, é uma função. Você é chamado para uma função, um cargo específico. Você tem um chamado para uma crença, você tem um chamado para a fidelidade, um chamado para a lealdade. Você também é chamado para sentir segurança ao lado de Cristo, ser fiel a Cristo, ser firme nos seus desígnios. E você é chamado principalmente para esta verdade. Emuná também significa verdade. Lembrando que a lição vai falar o seguinte, gente. Hebreus retrata os crentes limiar do cumprimento das promessas. Essas promessas também se conectam com a emuná naquele elemento que emuná significa fé enquanto verdade.
Paulo apresentou sua exposição sobre fé citando o Abacuque. É de lá que nós tiramos. Ma'amim é uma expressão que vem de uma raiz também, que é a raiz de emuná. O justo viverá pela fé. E começa a discorrer um pouco sobre o contexto desse profeta. Perguntou a Deus por que ele tolerava os perversos que oprimiam os justos. A questão do cálice da iniquidade, gente. O exemplo do faraó é a instrução que nos revela a resposta para essa pergunta. As pragas do Egito. Primeira praga, o faraó endureceu o seu coração. E assim foi sucessivamente. Em segunda, terceira, e o faraó endureceu o seu coração. E ele não atendeu o chamado. Aquele homem, mesmo ele sendo pagão, ele recebeu um chamado de fé. Ele recebeu um chamado para a emuná. Que emuná? Emuná, função. Ele recebeu um chamado. E ele não atendia esse chamado. Até que, de tanto que ele endureceu o seu coração, de tanto que ele não atendeu o chamado, Deus endureceu o coração do faraó. Então, por que Deus, ele não é nem a questão de aceitar, ele tolera o perverso, ele tolera o perverso até um determinado ponto. Ele dá oportunidades para que o perverso também se arrependa. Isso é para o perverso depois não dizer que ele é injusto. Não. Isso é porque é da natureza divina ser um Deus tzadik, um Deus de tzedakah, um Deus de justiça e caridade. Tzadik, que é justo, também significa caridoso. Tzedakah é ato de justiça e caridade, significa as duas coisas. Vamos prosseguir, gente. Abacuque e o povo estavam sofrendo e queriam que Deus agisse. Porém o Senhor respondeu: havia um tempo determinado para o cumprimento da promessa. E eles precisavam esperar. Eles precisavam aguardar. Deus dá oportunidade de salvação a todos, porque é de sua natureza ser justo. Temos algumas palavras. Abacuque e seu povo viviam como nós, entre o tempo de promessas e o tempo de seu cumprimento. A mensagem divina continua. Vamos lá, gente. A leitura de Abacuque 10:37. Aquele que vem virá e não irá demorar. Aqui um link entre Abacuque, que falava da vinda do Mashiach, que é a vinda do Messias, do Cristo, que nós já encontramos agora no texto de Hebreus, o Messias que já veio. Então, gente, aqui no último parágrafo, nós temos Abacuque 10:39. Vocês notam o seguinte: Deus disse: o meu justo viverá pela fé. Vocês notem que nós temos aqui meu está em maiúsculo. O meu justo. Provavelmente dando a crer que nesta interpretação trazida pelo autor estaríamos se referindo a uma passagem de Abacuque messiânica. Este meu maiúsculo, ele demonstra esta interpretação dada. Esta mesma verdade que é afirmada em Romanos 1:17, Gálatas 31 e Gálatas 3:11. Depois nós vamos para um outro viés. Romanos 1:16 esclarece que a justiça divina se revela de fé em fé, de emuná em emuná. Lembra, gente, que nós falamos lá que a Torá é lei enquanto instrução. Então nós buscamos a instrução nas histórias que nós encontramos lá. E essas histórias eram histórias reais de pessoas que atenderam o chamado para uma emuná específica. Então, de fé em fé, de emuná em emuná.
E nós vamos ver isso agora no próximo dia da semana, segunda-feira, quando nós entrarmos na lista dos heróis da fé. E nós veremos de fé em fé, de pessoa em pessoa, a todas aquelas que atenderam ao Vaikra, que atenderam ao chamado. Hebreus define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui trazem alguns elementos. Se vocês notarem, gente, no finalzinho do domingo, o autor vai enfatizar muito a questão da fidelidade, que também é uma das traduções dos elementos de emuná. Vamos lá, Hebreus define fé, já expliquei, mas tem algumas expressões que nós encontramos aqui neste Hebreus 11:1. A primeira coisa é o seguinte, gente, certeza de coisas que se esperam, a expressão certeza. A expressão grega é upotasis, que também pode ser traduzido por substância. Então, emuná é a substância de coisas que se esperam. Outra coisa, gente, a expressão que nós encontramos para convicção de fatos que não se veem, a expressão grega é elengiros, que poderia ser traduzida por evidências. Então, emuná são as evidências de fatos que não se veem. Então vamos construir a frase inteira agora com as alternativas de tradução. Fé ou emuná é a substância de coisas que se esperam e a evidência de fatos que não se veem. Então agora vamos, gente, entrar propriamente na lista dos heróis da fé e buscar a instrução de fé em fé. Então vamos lá, gente, vamos ler. Ora, a emuná, a fé, é a firme confiança. Aqui nós já temos o elemento firmeza em Hebreus. E o elemento crença ou confiança. Já matamos dois lá, né? Então, emuná é a firme confiança. Traduções possíveis, gente. Emuná é a substância. Ou ainda, outra tradução possível, é o firme fundamento de coisas que se esperam. E a certeza, ou a evidência, ou a prova, ou a demonstração de coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então vamos lá, nós temos um chamado para esses antigos, eles ouvem esse chamado para uma emuná, eles desempenham uma emuná específica, uma função, um cargo, e eles desempenham de maneira fiel, de maneira firme, buscando a verdade, de maneira constante. E vamos ver como isto aconteceu. Vamos buscar esse testemunho deles, vamos buscar essa instrução. Por fé entendemos que o mundo ou os séculos foram ordenados, compostos ou criados pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se viam. Então aqui ele recorre lá ao Bereshit, lá ao Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse criou aqui é sem nada pré-existente. Então, pela emuná nós entendemos a substância das coisas. São as evidências. Pela emuná nós enxergamos estas evidências. Você percebe que a fé não é uma fé cega? É ela que nos faz ver as evidências. Porque não há uma certeza. Se a gente fala certeza, a gente perde um pouco do real significado, não? Agora, se a gente fala que a emuná é prova,
É evidência, é por ela que nós encontramos as evidências. Tenha paciência, ela vem, você vai encontrar, mas é só pela emuná. Pela fé ou pela emuná, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, ou maior sacrifício, do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Porquanto Deus deu testemunho de seus dons e seus presentes, e o defunto, no caso Abel que morreu, por isso defunto, ainda fala por ela, ainda fala pela emuná. E o que aconteceu? Caim ofereceu um corbã, uma oferta de consagração de suas obras, uma oferta de cereal, para tentar adquirir perdão de pecados. Primeiro, os dois sacrifícios são válidos, gente. O corbã, o hatat, o corbã lá, eles geralmente vêm acompanhado do corbã minhá, que é uma festa de consagração de suas obras, justamente porque você se aproxima do eterno. Corbã vem de uma raiz que significa aproximação, primeiro com o sangue do cordeiro, símbolo do sangue de Cristo, e depois você consagra as suas obras, porque emuná também é um chamado para um cargo, para uma função. Mas primeiro, emuná é uma convicção, é uma crença e você se firma em algo. Estou firme em algo. Assim como Jacó ficou firme, não te solto enquanto não me abençoares. E essa é a firmeza da emuná. E por isso existe esse simbolismo aqui, nesse corbã de Caim e Abel, que se aproximaram do Eterno, um com o sangue do cordeiro e o outro com consagração de suas obras, sem antes se firmar no sangue do cordeiro, como Abel fez. E aí nós tiramos a instrução. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, portanto Deus o havia transportado, porque antes de transportado, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Enoque, inclusive, teve um papel importante no plano da salvação. Ele trouxe conforto, junto com Elias, ao Messias. Então nós vemos o chamado para... Existem outras possibilidades que são especulativas, mas a principal é essa. O que nós vemos logo depois na história. Ele foi transladado sem passar pela morte. Elias morreu, ressuscitou e foi transladado. E os dois estavam confortando Cristo pouco antes do sacrifício. Então o chamado deles, a emuná, função, o cargo deles, o papel que eles desempenharam, nós vemos relacionado diretamente com o Messias. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima, lembrando que Corban vem de uma raiz que significa aproximação, e todo sacrifício no Mishkan HaKodesh, todo sacrifício do Levíticos, do Vaikra, ele denota como nos aproximar. É um ensinamento de como nos aproximar do Altíssimo. Deus... creia que ele existe e o que? Galardoador dos que o buscam. Por fé, Noé, sendo divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu. Ele encontrou a convicção, ele encontrou as evidências. Lembra que emuná também é convicção, é crença. Temeu para a salvação de sua família, fabricou, aparelhou, preparou a arca, para o qual a arca condenou o mundo, pela qual a arca condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Justiça que é segundo a fé. Vamos lá, gente. Continuando. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia recebido por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu da confusão, saiu de Ur, saiu da Babilônia, e foi para Canaã, para a terra prometida. Pela fé, ele atendeu o chamado, e habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice, construtor, fabricador é Deus, a cidade santa. Pela fé também Sara recebeu a virtude de conceder semente de Deus e deu à luz e pariu já fora de idade. Vocês percebam? Pela fé ela deu à luz, porque ela atendeu o chamado e o Espírito Santo atuou nela, deu o dom para ela. Então, vocês percebem como o emuná envolve ação, desenvolve cargo, desenvolve função e até, em alguns casos, se for necessário, envolve um dom de algo aos nossos olhos sobrenatural. Pelo que também de um, e esse já amortecido, nasceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que estava na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem haverem recebido a promessa, mas senão vendo-as de longe e crendo e abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente demonstram que buscam uma pátria, e se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. 16 agora, 11:16. Mas agora desejam uma melhor, ou seja, uma celestial. Desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque já lhes tinha preparado uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão a Isaque. E aqui na ponta da linha, gente, eu já adianto, o autor da lição afirma que Abraão, ele teria resolvido, e lendo o livro de Hebreus ele conclui isso, o enigma. E ele imaginava, por alguma razão, que mesmo que ele matasse Isaque, o Eterno, em seu infinito amor, o iria ressuscitar. Nós vemos isso aqui no último parágrafo. Deus, olha, veja bem, Hebreus afirma que Abraão surpreendentemente resolveu o enigma e a conclusão de que Deus ressuscitaria Isaque, depois de que ele o oferecesse. Vamos continuar então, gente. Por fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi tentado ou provado. E aquele que tinha recebido a promessa ofereceu o seu unigênito, havendo sido dito, em Isaque te será chamado semente. Acredito eu que o autor tirou essa conclusão, porque veja bem, quem tem emuná tem a convicção das promessas. Que promessa Abraão recebeu? Abraão recebeu uma promessa que de sua semente, e depois foi confirmado que Isaque era essa semente, e não Ismael, não. Deus providenciou, chamando Sara para uma emuná específica, e ela deu à luz aquela semente que seria. Depois ele vem e faz um chamado contrário. Mas havia uma promessa de que de Isaque viria essa semente, essa multidão. Então, concluindo que havia essa promessa anterior, houve um pedido, conclui-se que Abraão cria que se ele sacrificasse Isaque, ele seria ressuscitado pelo Eterno. Considerando que ainda Deus era poderoso para até os mortos ressuscitar. Aqui nós vemos no 11:19. Veja bem, havendo dito em Isaque será chamado semente, considerando que havia ainda Deus era poderoso, considerado que Deus era poderoso para até os mortos ressuscitar. Por onde também, por exemplo, ou comparação, ou semelhança, ou figura, o tomou a cobrar. Então, é isso, gente. Nós encerramos aqui e vamos para a entrelinha. Bom, gente, vamos lá. Então, ó, entrelinha é O Velho e o Mar. Ernest Hemingway. Este autor, ele viveu períodos em que o mundo estava passando por guerra. Ele viveu o período da Guerra Fria. Ele era uma pessoa, gente,
que a história dele é bem complicada, né? O pai dele teria cometido suicídio e da mesma maneira que o pai dele cometeu suicídio, ele também cometeu. E uma das razões que, inclusive, um dos filhos aponta para isso é por ele ter que abandonar a ilha de Cuba por ocasião da crise dos mísseis. Bom, para a gente entender um pouquinho, nós vamos até trazer uma outra entrelinha aqui relacionada ao contexto que nós estamos vivendo. Pós Segunda Guerra Mundial, e o Hemingway viveu isso. Pós Segunda Guerra Mundial, houve vários tratados e protocolos entre ingleses, americanos, franceses e a antiga União Soviética. E um bom pedaço da Europa ficou sob o controle da União Soviética até ali onde havia um muro chamado Muro de Berlim. E eles controlavam aquela região. Com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim no começo da década de 90, houve nesse intervalo um pouco antes ali, houve a crise dos mísseis, que era o seguinte: a União Soviética, ela queria colocar uma base militar em Cuba. Então houve a questão da crise dos mísseis e começou o embargo econômico ali na República do Fidel Castro. O Hemingway, quando aconteceu, ele morava lá em Cuba, nesse período ali de Guerra Fria, houve Revolução Cubana lá, ele teve que abandonar a ilha, teve que voltar para a sua terra natal. E ele gostava muito de onde ele morava, por vários momentos na vida ele foi e voltou, mas acho que com a sua quarta esposa que ele voltou, ele saiu de Cuba e ele não voltou mais. E por que nós estamos falando de Cuba, gente? Porque este livro, O Velho e o Mar, está relacionado muito provavelmente com a vivência de Ernest Hemingway em Cuba. Tem várias interpretações com relação a este livro. Uma interpretação com relação a este livro é que ele é um livro autobiográfico, que era de uma experiência de alguém que ele conheceu realmente lá na ilha de Cuba, um pescador. Apareceram vários candidatos a selo Santiago, né, que é o protagonista da história, o velho pescador dessa história, mas inclusive alguns deles foram o próprio Ernest Hemingway. Ele marcou um encontro com um deles e foi lá conversar com ele, e ele falou, não, eu só falei isso porque eu recebi $5. Mas existem outras interpretações além dessa, de que existe uma outra interpretação do livro, que ele é linguagem cifrada e que ele significa também um pouco da vida dele, só que a relação dele com a crítica literária, porque quando ele escreveu esse livro, ele estava em um período, em um momento de eclipse, vamos dizer, das suas obras literárias. Estava eclipsando o seu sucesso. E ele volta e ele, apesar de que muitos dizem que esse é o melhor livro dele, tem outros que não dizem, mas ele foi premiado, né? Ele recebeu Pulitzer, recebeu Nobel de literatura. E o que significa, que pode significar a história, que pode linkar isso daqui? Existe também aqueles que afirmam que existe uma interpretação religiosa do livro O Velho e o Mar. E algumas cenas demonstram isso, mas o Ernest Hemingway, ele diz que conscientemente ele não pensou em fazer isso, mas tem vários momentos que são muito fortes nesse sentido. E nós vamos explorar isso, se foi consciente, se foi inconsciente. A nossa entrelinha segue. Santiago, gente, ele é um pescador e ele tem um amigo chamado
Manolim. Então é uma relação, eles não são parentes, mas é uma relação entre um velho e um jovem, uma criança e um menino. Uma relação muito bonita. E geralmente quando esse menino ia lá, a gente começa a achar no meio do livro que o Santiago é meio louco, porque é como se ele vivesse no mundo da fantasia. Ele estaria lá numa situação de petição de miséria, de pobreza mesmo, mas ele fantasia aquilo. O menino pergunta se ele tem comida, ele fala que tem lá tem um ensopado de peixe, mas não tem. Mas é uma relação muito bonita, é uma parte muito bonita do livro, essa relação, uma relação de um menino para com um idoso, uma relação de caridade. Nós vemos muito isso. E ele é ajudado, muito ajudado pelo menino. E passamos essa parte e ele está há muito tempo, gente, sem conseguir pescar. Notem o porquê que muitos acham que isso daqui é possível, uma interpretação religiosa. Pescar. Cristo chama, lembra do chamado que nós falamos tanto na lição da semana? Para sermos pescadores de homens. E nós falamos, gente, a emuná, a lei ela é obedecida na emuná, desempenhando a emuná, desempenhando a fé, a função. Você atende o chamado e ali você cumpre a lei, não para se salvar, mas por gratidão. E você é pescador de homens. Você pode estar com dificuldade, 85 dias com o nosso amigo aqui, né, sem conseguir pescar, sabe-se lá quanto tempo, mas ele vai para o mar. Ele vai para o mar e daí aquela relação homem e natureza. E ele encontra um peixe, mas é um peixe tão grande, e alguns falam que seria um peixe agulhão. E o peixe é quase do tamanho do barco. Mas ele precisa trazer aquele peixe. E tem horas no decorrer do livro que a gente não sabe, parece que ele se confunde com a natureza, ele se confunde com o animal. Assim como nós somos chamados para testemunhar, para dar um testemunho. Nós nos confundimos, porque nós falamos para pecadores e pecadores nós também somos. Nós não estamos numa posição de superioridade. Nós apenas testemunhamos. E ele tenta de toda maneira, e ele se condói pelo sofrimento daquele animal, mas ele precisa trazer aquele animal e ele precisa matar aquele animal. Conversão também denota a morte do Yetzer Hará, assim como aquele animal precisava morrer. E ele, até que ele consegue ferir esse animal com o arpão e ele consegue amarrar. Lembra que emuná, gente, é aquela emuná de Jacó. Ele encontra aquele estrangeiro, que interpretação que é o próprio Machia, e ele se agarra, não te solta, emuná, firmeza, enquanto você não me abençoares. E ele prende aquele animal ao barco. Mas sangue, gente, traz o quê? Sangue traz tubarões, e aí vem o primeiro tubarão. Assim como neste testemunho nós encontramos tubarões, pessoas que não querem que você atenda ao chamado, que você desempenhe a sua emuná função, que você se mantenha nessa jornada, nessa corrida de volta para o chão, para a terra firme, com a pescaria. E ele já pensando em como retribuir aquilo para aquele menino, dando um peixe, um pedaço daquele peixe que ele tinha pescado, um peixe enorme, que ele amarrou no seu barco. E ele luta com os tubarões, gente. Ele vai lutar com um tubarão e vai narrando a história. E não é só um, são vários tubarões. E aí continua a narrativa, e depois mas ele consegue, gente. E depois de muitos dias ele volta à terra firme. E não tem ninguém esperando, porque faz muito tempo que ele não chega à terra firme. Mas o sangue que atraiu os tubarões, e veja bem, esta obediência na emuná, gente, ela não é uma obediência perfeita, porque perfeito nós estamos no processo de santificação e nós somos aperfeiçoados em Cristo. Assim como todos os patriarcas foram aperfeiçoados, o chamado deles era um chamado e pálidas demonstrações daquilo que Cristo fez perfeitamente. Nós somos aperfeiçoados constantemente e seremos aperfeiçoados e glorificados posteriormente na segunda vinda. Mas ele traz apenas carcaça.
E a cena que também que denota muito religiosidade é que ele chega fraco, enfraquecido, se ajoelha várias vezes pelo caminho, e até que ele vai lá e descansa. Aí o menino, ele cai, o menino encontra ele, e o povo vê aquele grande peixe, mas apenas a carcaça, porque foi devorado pelos tubarões. Ele não conseguiu, na nossa alegoria, que nós construímos o link aqui, cumprir a lei perfeitamente, né, Emuná? Mas ele cumpriu a sua função. Aquilo para o qual ele foi chamado, ele conseguiu trazer de volta. Alguns interpretam isso como se fosse uma vitória sem glória. Eu não acho. Por quê? Porque o povo daquela ilha passou a respeitar este pescador. Ninguém nunca tinha pescado um peixe tão grande. O menino também fica muito satisfeito. E esta é a nossa entrelinha de hoje. Agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do Entre Linhas. Estamos aqui para mais um estudo da lição, chegando à lição 11. E nessa semana tivemos uma lição muito bonita. Ricardo já trabalhou com vocês a lição de sábado, de domingo, de segunda. Falamos de alguns dos heróis da fé. E agora na lição de terça a gente vai dar continuidade aos heróis da fé que estão lá na passagem de Hebreus 11. Na segunda-feira nós centramos mais, na questão de Abraão. E agora na terça-feira nós vamos falar de Moisés. O título da lição de terça-feira é Moisés crendo no invisível. O texto base vai ser um texto que vai de Hebreus 11, 20 até 28. E eu separei como tema desse texto, ou dessa sessão da lição, pela fé em dificuldades. E aí nós temos ali vários personagens, Jacó, José, Moisés, e todos eles são lembrados de nós como heróis na Bíblia. São figuras assim que fizeram grandes coisas. Mas todos eles viveram com dificuldade. E é interessante como o texto ressalta esse aspecto da dificuldade. Veja só, Jacó morreu no Egito, morreu no exílio. Reencontrou os filhos, reencontrou e reuniu a família, mas morreu fora da terra da promessa que tinha sido tão importante na vida de Jacó. José morreu no exílio, morreu no Egito, morreu longe da terra da promessa também, na esperança de que um dia o seu cadáver descansaria nas terras da promessa. E Moisés, o centro da lição de terça-feira, Moisés. Moisés é uma figura que viveu muita dificuldade. O texto de Hebreus vai falar do nascimento, que Moisés, depois de nascido, precisou ser escondido para não ser executado pelas tropas do faraó. Depois de crescer entre os egípcios, Moisés precisou fugir. E Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de faraó. Quer dizer, Moisés, Jacó, José teriam caminhos que aos olhos humanos seriam caminhos mais fáceis. Tiveram oportunidades ao longo da vida, da trajetória, de tomar rumos que seriam considerados por muitos mais fáceis. Seria mais simples para Moisés ser o filho da filha do faraó. Ser ele próprio um dia um faraó ou um alto funcionário egípcio. Mas esses personagens, e em especial na lição o Moisés, preferiram o opróbrio, preferiram a vergonha, preferiram a humilhação. E o texto é interessante porque ele diz que o opróbrio de Cristo é maior que a riqueza e que os tesouros do Egito. É uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. A vergonha de Cristo, mas espera lá, Cristo aqui ainda não tinha encarnado, ainda não tinha vindo à Terra no tempo em que Moisés toma essa decisão. A vergonha de Cristo aqui é sim a vergonha já prefigurada. É sim a certeza e a promessa de que Cristo viria e salvaria o povo. A vergonha de Cristo aqui é ser considerado um reles pastor, um simplório diante dos egípcios. Mas essa vergonha aparente para o mundo é o que torna Moisés grande diante de Deus. Nós, igualmente, somos convidados pelo apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, em especial no capítulo 11 e 12,
a tomar a mesma decisão. A decisão de optar pela vergonha e pelo opróbrio de Cristo. Ou seja, pela humilhação às vezes diante do mundo, pelo preconceito, pela discriminação, mas sabendo que as riquezas que Cristo nos oferece, por meio dessa vergonha, dessa humilhação, que foi a morte de cruz, é uma riqueza muito maior que qualquer tesouro que o Egito ou esse mundo possa oferecer. É interessante a comparação entre Hebreus 11, 24 a 27 e Hebreus 10, 32 a 35, que é a comparação sugerida na questão 4. Ali nós temos a perseguição que Moisés sofreu com o povo. A perseguição que ele sofre, inclusive, que o leva à Páscoa. A gente pensa na Páscoa como um momento de libertação, como um momento de salvação, mas a Páscoa foi um momento de terror. Foi um momento de terror porque o anjo da morte iria visitar as casas. E apenas a família que tivesse o sangue sobre o umbral da porta teria o primogênito salvo. A Páscoa foi um dia de salvação, mas foi um dia de destruição também. A promessa da Páscoa é a promessa, primeiro, de que alguém morrerá no seu lugar, no lugar do primogênito. E segundo, de que nós seremos poupados no dia da matança. De que nós seremos poupados no dia da destruição. A ideia da comparação de Hebreus 11, 24 e Hebreus 10, 32 é de que a perseguição que nós sofremos momentaneamente não pode nos ofuscar da glória futura, da vitória futura. Moisés passou pela Páscoa e viu na Páscoa a esperança de uma salvação que prefigurava o Cristo. A esperança da glória futura já estava presente lá no Egito, na morte do Cordeiro, para a salvação do primogênito. Lição de quarta-feira vai trazer entre os heróis da fé uma figura incomum, se a gente parar para pensar na comparação com os demais heróis da fé. Essa figura é a figura de Raabe. Hebreus 11, 32 conta sucintamente uma história mais ampla, que está lá em Josué 2, e que vai falar daquela prostituta que morava sobre as muralhas de Jericó, e que acolheu os espias, e que por isso, quando veio o dia da matança, quando veio a destruição de Jericó e as muralhas caíram, Raabe foi poupada. Raabe, a prostituta, foi salva. E não só salva. A lição não traz isso, mas a gente pode fazer um paralelo, e eu acho interessante trazer isso como uma entrelinha, um aspecto complementar na lição, quando você for passar. Mateus 1 traz Raabe na genealogia de Jesus. Raabe vai ser a mãe de Boaz. Boaz vai ser o avô de Jessé. Jessé vai ser o pai de Davi. E é da linhagem de Davi que vem Jesus Cristo. Quer dizer, Raabe, assim como Abraão, e tanto como Abraão, está na genealogia de Jesus. Essa genealogia está lá em Mateus, capítulo 1. Quer dizer que pela fé, Raabe não apenas foi poupada, como pode ser um instrumento, um dos instrumentos pelos quais Jesus viria ao mundo. A genealogia de Jesus seria construída. O que Raabe fez? Qual é o passo a passo da história de Raabe? Primeiro, ela creu. Ela creu no poder de Deus para destruir a cidade, mas creu no poder de Deus para salvá-la também. Ela agiu para salvar outros, ela agiu para salvar os espias. E por fim ela se une a Deus e ao povo de Deus. Ela creu, ela agiu e ela tomou uma posição. A história de Raabe figura entre os heróis da fé e serve para nós como um exemplo também. Por fim, na lição de quinta-feira, nós chegamos agora sim naquele que é o centro da fé e da esperança. E que traz essa figura em toda a lição, que é central no livro de Hebreus, que é central nessa lição, que é a figura de Cristo. Tenho gostado muito dessa lição, ela é bem cristocêntrica, assim como o livro de Hebreus. A lição de quinta-feira tem por título Jesus, o autor e consumador da fé. E tem por texto base Hebreus 12, 1 até 3.
ali vem um convite para que nós corramos uma maratona, uma Olimpíada, e nós estamos correndo na companhia de testemunhas. Nós não corremos sozinhos. Nós corremos na companhia de Abraão, nós corremos na companhia de Moisés, nós corremos na companhia de José, nós corremos na companhia de Jacó e na companhia de Raabe também. Nós corremos tendo por companhia a experiência de todos esses que correram antes de nós, que descansaram no Senhor e aguardam a ressurreição. Tirando Moisés, que já ressuscitou, e o justo Enoque, que também não ressuscitou, né, mas não viu a morte, caminhou com Deus e hoje habita no céu sem ter visto a morte. Tirando esses dois que são entre os heróis da fé, todos os demais descansaram no Senhor e agora aguardam a manhã da ressurreição. Nós corremos na companhia da experiência deles, do testemunho deles e da memória deles. Mas o nosso olhar, ele não está confiando neles. Eles são conservos, eles são testemunhas, eles correram conosco. Mas livres do pecado que nos assedia, nós corremos com os olhos fixos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. E a lição de quinta-feira é riquíssima ao trazer 3 aspectos da centralidade de Cristo na nossa fé. Primeiro, ele é o único que de fato terminou a corrida. Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado e hoje ele está entronizado com o Pai nos céus. Ele concluiu a corrida. Segundo, Cristo Jesus, por meio de sua vida perfeita, é quem torna possível que nós corramos a corrida. Quem nos permite correr a corrida e nos possibilita sermos vitoriosos na corrida é Cristo Jesus por meio dos seus méritos. E por fim, Cristo Jesus é a razão pela qual nós temos fé. Não apenas porque ele ressuscitou, mas porque ele demonstrou a firmeza, a justiça e a certeza de que Cristo é fiel. Cristo Jesus é a fidelidade de Deus manifesta. Um Deus que se faz homem para salvar. Um Deus que se faz homem para cumprir a sua promessa. Se Deus foi tão fiel a ponto de fazer-se homem e morrer em nosso lugar, é claro e é certo que ele será fiel em tudo mais. É claro e é certo que o mesmo Deus que foi fiel até a morte e morte de cruz, será fiel para cumprir a promessa de tesouros superiores às glórias do Egito. A glória do opróbrio de Cristo é a glória de uma vida futura, é a glória de um céu que nos espera. Um abraço para todos vocês, um bom estudo da lição e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. E agora nós temos então, fui até o segundo Marcos, onde nós temos o quadro Perguntas para discussão. Então, Marcos, mais uma vez é com você e ele já encerra essa lição como foi começada com uma oração. Então, vai lá, irmão. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós temos as perguntinhas para a nossa consideração a respeito do que estudamos na lição. O autor essa semana utilizou aqui latim, grego, mas como eu não tenho tanto conhecimento assim, vou ficar só com a tradução que ele nos deixa aqui, né? Primeira pergunta, Anselmo de Centuária, que é um estudioso, um teólogo do passado aí, né? Escreveu o seguinte: eu creio para que possa entender. Hebreus 11, verso 3 diz que pela fé nós entendemos. Qual é a relação entre fé e compreensão? Porque a fé em geral vem antes do entendimento. E por que devemos alcançar com fé o que pelo menos no início não entendemos? Se nós cremos que Deus é um Deus superior a nós, né? Um Deus que não foi criado pelo ser humano, mas um Deus que criou o ser humano, ou seja, um Deus que está acima da sua criação, então nós não podemos de maneira nenhuma imaginar que vamos poder compreender tudo que está revelado em sua palavra, né? Isso seria muita pretensão da nossa parte. O apóstolo Paulo ele diz que aquele que diz que conhece, né, que sabe tudo sobre alguma coisa, é porque ainda não sabe como deveria saber. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 8. Então nós
quando temos a pretensão de achar que sabemos e começamos a explicar as coisas de Deus, nós só estamos arranhando a superfície, né? Existem coisas muito mais profundas. E por isso que existem os mandamentos. Deus nos dá ordens diretas na sua palavra, porque Ele compreende que aquilo é melhor para nós, né? E pela fé nós precisamos entender isso, nós precisamos aceitar isso. Do contrário, nós vamos viver questionando tudo e nada na vida cristã vai fazer sentido. Por que nós precisamos cumprir todos esses ritos, fazer todas essas coisas, devolver dízimo e coisas desse tipo, se nós não cremos? Então a fé é que fundamenta tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos. A fé é que nos dá certeza de alcançar coisas que nós ainda não compreendemos. Por exemplo, nós não compreendemos como que o sacrifício de Jesus pode pagar a minha dívida. Algo que está fora de mim pode vir e pagar a minha dívida. Nós não compreendemos isso plenamente, nós aceitamos apenas pela fé. Então a fé, ela precede a compreensão, porque a nossa compreensão é muito limitada. Imagine aqueles homens no passado se questionassem quando alguém com sarna, né, com lepra na pele, ele era colocado de fora do arraial. Se alguém questionasse isso e trouxesse para dentro desobedecendo a Deus, ele contaminaria toda a família. Mas na época eles não compreendiam isso, eles não compreendiam sobre contágio, né? Então hoje nós compreendemos porque nós já avançamos um pouquinho no conhecimento. Imagine então quanta coisa nós ainda temos para compreender a respeito da lei de Deus, do sábado, né? Das leis que Ele nos deixa em sua palavra. Pergunta número 2. A palavra grega pistis, que significa fé ou fidelidade, né? Ela pode significar as duas coisas. Então, por que ambos os significados são importantes para entender o que é viver pela fé? Como os heróis de Hebreus 11 mostram, né, por sua fidelidade, a realidade de sua fé. Podemos fazer o mesmo? Então, quando nós dizemos que cremos em algo, mas não vivemos como se cremos, né, o nosso testemunho é muito fraco. Você imagine você chegar para alguém e dizer assim: cara, eu creio que Jesus vai voltar e vai me tirar desse mundo muito brevemente. Aí a pessoa vai olhar para você: cara, mas você é egoísta como eu sou, que não creio. Você só cuida da tua vida cotidiana como eu cuido. Você não tem nada de diferente de mim. Então, como que a sua fé se traduz de maneira prática? Como que a sua fé faz diferença na sua vida? Por que a sua fé é importante mais do que a minha descrença, né? Então, nós precisamos viver aquilo que cremos como se realmente crêssemos. Do contrário, a nossa fé, como diz o apóstolo Tiago, ela é morta, né? E na pergunta número 3, a fé é um dom de Deus. Romanos 12, verso 3. Qual é o nosso papel em recebê-lo e mantê-lo? Então, o nosso papel em receber a fé como um dom é só receber. Um presente você só recebe. Mas também em Hebreus diz o seguinte, Hebreus 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe que muitas pessoas têm uma vida espiritual fraca, deficiente, porque não se dedicam a estudar um pouquinho a Bíblia, a ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus, a tirar um tempo como esse aqui no canal Entre Linhas. É óbvio que nós sabemos que o canal Entre Linhas foge do padrão dos canais. Nós temos vídeos de mais de 2 horas, mas cara, são 2 horas por semana e as pessoas não dedicam, não acham que isso é relevante na sua vida espiritual. E como que a fé dessa pessoa anda? Uma pessoa que não se debruça sobre a palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, que não se preocupa com coisas espirituais, provavelmente a fé também está enfraquecida. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa fé seja cultivada de maneira que possamos ver o resultado de maneira prática todos os dias na nossa vida. E eu quero convidar você a orar comigo nesse sentido. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela fé que o Senhor nos deu gratuitamente, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a estudarmos a Tua Palavra, separarmos diariamente um pedacinho do nosso dia para estudarmos um pouco mais profundamente, para lermos a Tua Palavra e para meditarmos naquilo que o Senhor fez por nós no passado e continua fazendo ainda hoje. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça aqueles que estão enfraquecidos na fé e te pedimos especialmente, Senhor, que o Senhor continue nos mantendo firmes nos Teus caminhos até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não venhamos a nos desviar tanto que a Tua graça não possa mais nos alcançar.
Te pedimos isso com perdão dos nossos pecados mais uma vez e te pedimos com fé em tudo que Jesus Cristo já realizou por nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, amigos. Até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela responsabilidade, pelo compromisso e o carinho, com o canal. E agora, pessoal, então encerramos de uma vez o 11º vídeo e nos vemos no 12º vídeo, onde nós vamos estudar sobre recebendo o reino inabalável. Continue se cuidando, continue aí nessa corrente de oração para que esse conflito termine o mais rápido possível, os nossos irmãos e todas as pessoas possam se aproximar de Deus. Tchau, tchau, pessoal.